Diante de um cenário de descrédito com a política brasileira, diversos movimentos se organizam em busca de mudanças. Pensando nisso, para falar um pouco sobre renovação, expectativas para as eleições de 2018 e o impacto das fake news no processo eleitoral, o Papo.com traz para a conversa Miguel Nicásio, líder da plataforma Daqui Pra Frente. Miguel é formado em Direito pela FGV e em Ciências Sociais pela USP, também com mestrado em Ciência Política. Olá, Miguel, seja bem-vindo ao Papo.com. Obrigado, Peterson, é um prazer estar aqui no seu programa. Espero contribuir para esse debate. Até pouco tempo você era líder da Frente para a Renovação. E agora, você saiu da frente, mas já está com uma nova empreitada, que é também a plataforma Daqui Pra Frente. Conta um pouco dessa experiência. Na verdade, a minha saída da frente se deu muito mais por questão de alinhamento de projeto. A frente ela tinha um perfil, ela queria eleger um tipo de perfil de deputado e trabalhar por um tipo de perfil de renovação, e ficou cada vez mais difícil eu me alinhar naquele tipo de escopo. Aí a questão era pessoal, como eu era voluntário, eu preferi doar meu tempo para um projeto que tivesse mais a ver comigo, é uma questão muito pessoal. Daí surgiu a ideia do Daqui Pra Frente, que é uma plataforma que também visa melhorar a qualidade da representação política no Brasil, promovendo duas coisas. Divulgação das ideias da renovação e dos problemas brasileiros, são espaços de debate real. O que está acontecendo no Brasil, a gente não tem mais debate, a gente tem dois lados brigando e 70% da população assistindo aquilo sem poder entrar naquilo. Acho que o interessante é você debater problemas, independentemente de qual lado que está falando sobre o problema, e ao mesmo tempo ser um canal de mobilização, que a gente possa apoiar a renovação em campanhas ou em candidaturas que a gente acredite. Agora, renovação. Quando você fala em renovação e também dentro da plataforma, é trocar o perfil político, trocar o conceito, a proposta apresentada para o Brasil, ou apenas só trocar os rostinhos? Porque nessas eleições de 2018 a gente vai ver muita gente nova, mas com alguns sobrenomes e propostas políticas bem conhecidas. Então tem filho do Collor de Mello, filho do Richa, filho de tantos outros políticos, senadores, governadores pelo país, que vão se lançar como novo, mas por trás de uma política velha, já desgastada. É esse tipo de renovação que a plataforma está buscando? Não. É justamente contra isso que a gente está combatendo, que a gente está se mobilizando. Na verdade, a renovação política no Brasil, ela responde à taxa. Se você olhar, o que é renovação? Vamos explicar o pessoal de casa primeiro. Renovação é você trocar, tem a Câmara dos Deputados, a cada legislatura você troca uma parte, você renova uma parte do Congresso. Esse processo é salutar por vários motivos, principalmente porque você areja as ideias e você areja as pessoas. Então a renovação que eu estou buscando, ela vem em duas frentes, trocar pessoas e trocar práticas. No Brasil, costumeiramente, essa taxa de renovação de 40%, o que quer dizer isso? A cada legislação, 40% do Congresso é trocado. Só que quando você olha o detalhe da renovação, os que entram é filho de político, é primo, é cunhado, é parente. Quando você vê renovação raiz, aquela renovação do cara que é um líder, seja comunitário ou líder de algum tipo de perfil, ele não tem tanto espaço para entrar no sistema eleitoral, partidário eleitoral. Então a renovação que nós estamos buscando é justamente romper essa barreira dos 40% com pessoas novas que não tiveram mandato, que estão em busca de uma agenda para o país, que é o que também está faltando no sistema partidário. O que virou agenda de partido hoje no Brasil? É um PDF pedido no canto dos partidos, nas páginas dos partidos. Mas também, se a gente olhar, há uma série, uma lista grande de movimentos pela renovação. Então a gente tem Brasil 21, Acredito, Agora, Frente Favela, Bancada Ativista, Renova Brasil, Livres, Virada Política e uma série de outros. Você acredita que esses movimentos juntos vão conseguir eleger um grande número de deputados federais, por exemplo? Olha, Peterson, essa pergunta ela é terrível porque ela é dramática. Eu sou militante da renovação, mas eu também sou um cientista político e sou muito cético e acredito muito em dados. Quando a gente olha as análises que estão sendo feitas pelos principais órgãos de pesquisa do Brasil, desde órgãos privados como Eurásia, ou até professores da USP, a renovação para o legislativo, a perspectiva ela é muito baixa. Ou seja, ela é um movimento que já nasce quase frustrado. Primeiro porque os partidos têm o monopólio da representação. Então, para você entrar, disputar uma campanha de deputado federal, que é o que eu estou apoiando mais, você tem que estar no partido. Segundo, os partidos cada partido está com um fundo partidário eleitoral muito grande. Então, só o PMDB vai ter 330 milhões de reais
para gastar numa lista do fundo partidária. eleitoral fora o fundo partidário. Juntar né? os dois vai 330 milhões, que é muito dinheiro para gastar numa campanha de deputado federal. Eles vão gastar em quem? Nos 20 primeiros da lista. É quase uma eleição de lista fechada. O PSDB acho que tem 324, o PT tem 316. Todos esses movimentos de renovação que você disse agora não têm dinheiro. Pior, eles não podem doar para a candidatura, porque a legislação eleitoral também veda. Agora, a maioria desses são movimentos suprapartidários. Sim. Tendo essa característica, não desvirtua um pouco, né, de tentar melhorar cada vez mais a estrutura dos partidos no país? Sim. Eu acho que talvez para você olhar por que os movimentos de hoje são suprapartidários, eu acho que você tem que olhar para trás, eles vão surgir na esteira de 2013. Você vai ter uma insatisfação popular em 2013, capitaneada por um movimento de esquerda, que faz surgir os movimentos de direita. Só que os movimentos de direita, ou antipetista, ou anticorrupção que surgem, revoltados online, vêm para a rua, MBL, majoritariamente deles são de negação da política, eles não entram na política. É muito diferente do Macron na França, do Podemos na Espanha, dos Cidadanos na Espanha, que são movimentos de renovação que entram dentro do partido para disputar a eleição, um cargo de poder, dentro do sistema partidário. Esses movimentos de 2016, vamos dizer assim, do impeachment, eles negam tanto a política que eles não entram em nenhum partido. Então eles ficam assim naquela situação, eu xingo, eu bato, só que na hora de disputar a vaga, eu não consigo transformar essa indignação em voto, em carga e mudança. É uma característica muito local do Brasil. A gente negou tanta política que a gente esqueceu que nós temos que precisar entrar no sistema para mudar. Não tem outro caminho de mudança profunda na sociedade que não é pela política. A gente tem que entender isso, entendeu? Mas no final deste bloco, né, só para lembrar que às vésperas aí das eleições de 2018, nós estamos com mais de 20 candidatos à presidência da República, né? Será que isso é bom ou ruim? Mas isso você vai responder daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Seja bem-vindo de volta ao Papo.com. Hoje a conversa é com Miguel Nicásio. Antes do intervalo estávamos falando um pouco sobre as eleições de 2018 para a presidência da República. Tantos candidatos se apresentaram aí, né, como potenciais e futuros presidentes em 2019. Mas os principais nomes são Fernando Collor de Mello, né, que quer voltar aí para a arena presidenciável, Geraldo Alckmin, Bolsonaro, Marina Silva e até mesmo Lula estando preso. Tem possibilidade de renovação com esses nomes? Eu acho que para o executivo, a questão da renovação ela fica ainda mais dramática do que para o legislativo. Porque o cardápio de candidatos oferecidos à população são os mesmos. E você vai ter um desgaste de duas lideranças, vamos dizer assim, do PT e do PSDB. Você desgasta a questão do Lula preso, da questão da Lava Jato, que mina o PT, e ela chega no PSDB não com tanta força, mas eleitoralmente ela mina o PSDB demais. Então você vai ter um cenário que tanto o Lula perde muito voto e tem uma rejeição muito alta, quanto o Alckmin, numa hora agora, é a campanha eleitoral que ele alavanca mais baixo da história dele. Então ele está empatado com o Bolsonaro. O partido tentando até tirar ele e colocar o João Exatamente. Dória. Ele está empatado com o Bolsonaro no estado de São Paulo. Porque no estado que ele governa, que ele ganha há muito tempo, tem 30 anos de PSDB no estado, ele não consegue subir. Em parte pelo quê? Houve um desgaste da classe política em questão da corrupção. Porque no final das contas, nós tivemos a questão da corrupção no Brasil foi engraçada, porque houve uma negação da esquerda e um falso discurso da direita. A esquerda nega que aquilo não era um problema. A corrupção não é um problema. E a direita fala, não, é só esse problema que existe, só que eu também não vou combatê-lo. E foi no assunto que eles se abraçaram, aí eles estavam, era uma coisa só. Tangenciando isso, você vai ter uma burocracia própria do Estado que vai tomar alguma independência e vai começar a minar essas lideranças. Desse cenário de erosão das lideranças tradicionais, você vai surgir uma série de novas lideranças, o que é salutar para a democracia. É mais gente, é mais debate. O meu ponto não está na quantidade de deputados, mas no tamanho da campanha. Entendeu? Mas esses movimentos todos que a gente citou no bloco anterior, claro,
Você acha que estão conseguindo trazer novas lideranças para a discussão política no país? Porque a gente teve um momento da história, né, no processo da redemocratização, surgiu muitas lideranças, né? E essas lideranças depois foram engolidas pela estrutura política, eleitoral, e aí minou tudo isso. E depois disso a gente não conseguiu mais construir lideranças. Se a gente for ver as pesquisas, hoje, estando preso, Lula é o principal líder do país, mas com 50 anos de carreira política, né? Em 69 foi quando ele entrou pro sindicato em São Bernardo do Campo. Então é uma história difícil, né? É interessante porque se você vê, de um lado, mostra que a democracia brasileira é forte. Você vai ter um líder operário que surge numa comunidade, faz o maior partido de esquerda de massa do mundo, o maior sindicato de massa que é a CUT, e cresce organicamente, de baixo para cima, que os americanos chamam de bottom-up. Tá? Os movimentos de renovação que estão surgindo agora, você está pensando assim, estão surgindo faz 2 anos, 1 ano, tem lideranças comunitárias importantes e expressivas, mas todos esses líderes estão em gestação ainda. É isso que a população também tem que estar tem que ter muito cuidado e muito carinho de olhar. E sabe por que eles estão sendo gestados agora? Porque os partidos fecharam a porta para eles também. Então os partidos também ficaram assim, eu fechei a porta partidária, a porta de entrada para os novos membros, eu não formei novas lideranças, e ao mesmo tempo fiquei com líderes velhos. E os novos líderes não conseguem chegar na população. Mas é porque essa gestação, às vezes, parece estar demorando demais. Nós estamos em junho de 2018, 5 anos do junho de 2013. Naquele momento, o discurso era: eis o momento da renovação, né? Sim. Daqui vão sair novos quadros, novas propostas, e de lá para cá foi, né, decepção acima de decepção. 2014, então, as ruas se encheram, né, o processo do impeachment, mas depois também não houve nada de novo. E agora tinha gente querendo atribuir a questão da greve, né, dos caminhoneiros como um novo junho de 2013, mas que também as pautas eram muito controversas também, né? E aí fica difícil acreditar que esses momentos de pico, de revolta, vão, né, solucionar os problemas, vão levantar as lideranças. Porque quem sobrou de 2013, de junho de 2013? Olha, eu acho que naquele momento você vai ter gestação de novas lideranças, mas são lideranças importantes, que vão ter muita abrangência na sociedade, mesmo que eu não concorde, eu não sou fã do MBL, mas eu tenho que admitir que o Kim Kataguiri é uma liderança hoje. Eu não sou fã do Holliday, mas ele é uma liderança que surge em 2013. Sim. Rogério Schecker no Vem Pra Rua é uma liderança que surgiu também em 2013. A questão não foi o surgimento de novas lideranças, foi a porta de entrada dos partidos que também estava fechada, dentro de um contexto que esses movimentos também vão negar a política. Então, se você vai olhar a equação da renovação, ela tem muito mais menos do que mais. E no final das contas, você tem uma entrada muito canhestra, muito ruim, ou muito pífia, ou sei lá, o adjetivo não importa, dentro do sistema partidário. Aí você não consegue oferecer esses líderes da renovação, ou você vai oferecer de uma forma que vai ficar muito pontual e não resolve o problema. Agora, ontem eu estava dando uma navegada quando vi um evento, né, chamado Tem Meio Ambiente na Renovação Política, né? Um evento até patrocinado pela SOS Amazônia, Rede Nossa São Paulo, questionando se dentro dessa pauta de renovação política cabe essa pauta da sustentabilidade. Mas eu vou além, né? Tem pauta identitária dentro da renovação política? Tem reforma tributária dentro da renovação política? Essas pautas estão em convergência? São vários movimentos. O que eu posso te adiantar de quase todos, e eu conheço de perto muito bem todos eles falam da questão ambiental, tá? Todos eles estão falando da questão, muitos deles falam da questão identitária e de gênero. Se não vai ser a pauta do movimento, vai ser a pauta dos candidatos do movimento. Então, o que é interessante é que você vai ter candidatos como Humberto Laudares, PhD em economista de um lado, sim, entendeu? Que é militante da causa do movimento gay, que acredita no casamento gay, que é a favor de liberação de drogas. Então, é uma pauta muito progressista nos costumes. Mas ainda que eu falo, não é questão da agenda, é questão da agenda chegar nas pessoas, não é a produção da comunicação, é o meio. Eles estão sem meio para chegar no eleitor. E tem muita gente boa ali. Tem muita gente boa, muito bem formada, muito bem intencionada, que ainda não consegue chegar no eleitor ou não consegue chegar na população porque não tem meio de comunicação e os partidos também fecharam a porta para eles. Aí a gente utiliza um pouco a questão das redes sociais, só que hoje em dia as redes sociais estão, né, infestadas de fake news. E aí, para falar um pouco disso, a gente vai ver um VT que a nossa repórter Amanda Stephanie preparou para discutirmos mais esse assunto. Vamos ver. O crescente acirramento político no Brasil tem gerado uma polarização da sociedade. Como resultado disso, a população tem altas expectativas para as eleições de 2018. No entanto, enquanto uns esperam renovação,
outros demonstram a falta de interesse na política. Porque chegou a época da política e agora todos os políticos é bom, uns vai meter o pau no outro e é normal na política. Eu vejo que todo mundo que entra nesse papo de política acaba brigando. Eu espero que com as eleições de 2018 o Brasil melhore e que tenha menos corrupção. Essa eleição de 2018 eu acho que vai repetir a eleição de Collor de Mello. Um levantamento realizado pelo BuzzFeed News durante as eleições presidenciais norte-americanas que elegeram Donald Trump apontou que notícias falsas tiveram mais alcance no Facebook do que as principais matérias de veículos como o New York Times e o Washington Post. Estudos do MIT comprovam que notícias falsas circulam 70% mais rápido do que as verdadeiras. Segundo a pesquisa, a utilização da linguagem simples, que apela para sentimentos básicos como o medo e a raiva, facilitam o compartilhamento das chamadas fake news. O ativista Pedro Henrique de Cristo, do Brasil 21, Movimento pela Renovação Política, diz que movimentos populares se utilizam de fake news como arma política. No Brasil, a gente vê o uso recorrente das fake news por movimentos falsos, como o MBL, que praticam de notícias desconexas da realidade para sabotar e podar o crescimento de movimentos concorrentes que representam, de fato, grupos da sociedade. Miguel, são as fake news que vão imperar no processo eleitoral de 2018? Mas antes de responder, vamos para um rápido intervalo e voltamos com o terceiro e último bloco já já. E voltamos para o último bloco do Papo.com. Nossa discussão de hoje é a renovação política e as expectativas das eleições de 2018. Miguel, no bloco anterior vemos aí um VT sobre as fake news. Você acredita que quem vai ganhar neste processo eleitoral são as chamadas notícias falsas? Ganhar eu não diria não, Petro. Eu sou muito cético do peso das redes sociais nas eleições. As pesquisas não demonstram, pelo menos no Brasil, que elas vão ter o peso que parte do eleitorado acha que elas vão ter. No geral, ela atinge uma parte pequena da população que realmente se engaja naquilo. Eu acho que o problema maior da fake news não é se ela vai decidir ou não o processo eleitoral. É quando ela ofende pessoas, é quando denigre grupos, é quando ela fomenta o preconceito, o ódio. E isso no Brasil tomou uma proporção horrorosa. Mas isso já não aconteceu nas eleições de 2014? Por exemplo, havia candidato que falava que a Marina Silva ia acabar com o Ciro de Nazaré em Belém do Pará. Sim. Sabe? E era mentira em cima de mentira que fez com que a candidatura dela também tivesse uma caída substancial. Eu acho que fake news é um tema que está falando muito se agora, mas ela surgiu desde que o mundo é mundo. Tá? Então, vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, a Guerra dos Direitos Civis dos Negros. O Martin Luther King era denegrido pelos brancos da Ku Klux Klan, principalmente, como comunista, como um cara de esquerda, que ia acabar com a família. Isso era uma fake news clássica, entendeu? Você denigra a pessoa, o falante, tá? O propositor de uma mudança, para que a mudança não aconteça. Eu acho que o que está acontecendo agora é a mesma coisa, só que a abrangência e a capilaridade, a gente nunca experimentou isso na humanidade. Só que eu também tendo a achar o seguinte, todo bem, Peterson, ele tem uma utilidade marginal decrescente. Essa questão da mentira, no começo ela pode ser, ela chega nessa bolha, ela faz, ela engaja, mas ela vai caindo ao longo do tempo. Porque também tem que ter uma entrega. Não adianta o governo, a gente achar, eu posso eleger o candidato A, B, ou C ou D por meio de fake news. O que não impede que ele vai ter que entregar, governar e fazer a coisa acontecer. Agora, se por um lado nós temos as mentiras, por outro nós temos o espaço que é dado ao novo que se apresenta. Por exemplo, agora na campanha para o governo do estado de São Paulo. O UOL, a Folha e o SBT lançaram algumas sabatinas, mas colocaram os 4 principais, que todo mundo já conhece, o discurso sempre o mesmo. E aí a candidata Lisete Arelaro, do Partido Socialista e Liberdade, lançou a campanha, né? Queremos também ver Lisete nas sabatinas, porque não houve nenhuma presença de mulher e nenhuma que se apresentasse como novo, além daqueles que já estão há tanto tempo aí. Mas você acha que esse espaço também não é um pouco injusto? Eu acho que a questão da participação de candidaturas menores no processo democrático, acho que é isso que é a tua pergunta, ela é fundamental. E ela é pouco feita no Brasil, porque nós temos uma cultura autoritária e pouco participativa.
Então a mídia reflete esse discurso autoritário e pouco participativo. Então não tem uma ideia assim, o cara tem 1%. Poxa, no final das contas, eu como eleitor, eu quero saber qual que é a proposta dele. Porque às vezes eu não sei, ele nunca vai conseguir chegar nos 2%, depois de ter o meu voto. Então eu acho que a imprensa ela faria um trabalho extremamente benéfico se ela pudesse abrir o debate democrático de forma muito mais honesta, muito mais ampla e muito mais democrática. No final das contas, eu quero conhecer candidatos. Nós estamos num ano mais trágico da política brasileira, e nós estamos agora, aí você vai no UOL, Folha, Estadão, você fala de 4 candidaturas. Eu acho que eles deviam mostrar melhor as propostas e o debate, considerando que a eleição vai ser mais curta, quer dizer, vai ser pior ainda. A gente vai debater menos, tá? Com mais dinheiro, mais uma campanha e com fake mais news. curta, né? E com fake news. Só voltando no assunto do fake news, eu acho interessante falar da campanha Não Vale Tudo. É um hashtag, gente, Não Vale Tudo, do Ariel Coogan. É muito legal a campanha, várias entidades, vários partidos, vários movimentos aderiram à campanha. Nós não usaremos fake news. Eu acho bem interessante a campanha, acho que o pessoal podia acompanhar, que é bem legal. Agora, diante deste ar de pessimismo, que às vezes involuntariamente a gente acaba até por reproduzir, tem esperança para o processo eleitoral de 2018? Tem um poema do Drummond que fala: contra houver vida, haverá esperança, né? Eu acredito demais na renovação. Se não for eleitoralmente vitoriosa, como nós esperamos, de renovar realmente 40%, 30% do Congresso, eu acredito que a ideia de renovação ela já pegou o brasileiro. A questão agora é quando que ela vai acontecer de fato. Então eu acho que a gente tem que ter esperança, porque é o que eu costumo dizer, ou é esperança, ou é acreditar numa utopia que a gente pode mudar, ou é acreditar no Renan Calheiros. O brasileiro tem, assim, o dilema do brasileiro está muito simples. Sim. É Renan Calheiros, é o PMDBismo. O que é o PMDBismo? Não é PMDB, não é PDT, não é PSD. Esse centrão fisiológico. Um corpo, uma estrutura. Uma estrutura que dá o sentido da política brasileira, que é o quê? Ocupação de cargos e acesso à renda. Esse é o PMDBismo. O PSDB nasceu contra o PMDBismo e virou um PMDBzão, e hoje ele é o PMDB do PMDB. E o PT nasceu contra o PMDB e também virou refém do PMDB depois. Ou seja, nessa situação difícil que a gente está vivendo, quem não está indignado ou confuso é porque está mal informado. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Miguel, muito obrigado pela colaboração, e o Papo.com está aberto para novas entrevistas como a de hoje. Obrigado, Peterson. Obrigado, pessoal do Mackenzie. Sempre sou muito bem recebido aqui. Gratidão, gente. Até mais, o Papo.com fica por aqui.